Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que sejam todos muito bem. Mais uma vez aqui nós estamos em aulas remotas, né? Como foi já falado desde semana passada. E essas aulas elas se esticarão pelo menos até o final de abril. Então é importantíssimo você estar aí sempre com o seu número de WhatsApp atualizado, ver as informações aí no grupo, né? E também não deixar atrasar atividades, tá bom? É super fácil de fazer, é tranquilo demais e a gente vai trabalhar essas 2 semanas com revisão da nossa avaliação diagnóstica, né? Eu entreguei para vocês, alguns fizeram fisicamente, outros fizeram pelo aplicativo, tá bem tranquilo e elaborei essas aulas aqui para a gente dar uma revisada no conteúdo que era pertinente ao ano anterior. Tá, no sexto e sétimo do AJA ou no sétimo ano para quem quem já veio direto do sétimo, né? Então olha só, meus queridos, vamos lá, sem perder muito tempo. Se possível, né, use seu fone de ouvido aí e vamos para a aula. É o seguinte, ó, no eixo matéria-energia, né, eu percebi algumas dificuldades, né, quanto à questão ali dos nomes, da mudança de estado físico. Então, antes de tudo isso, o que a gente tem que entender? Ó? Que nós temos basicamente, né, pedagogicamente, 3 estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Né? Esse estado da matéria ele é determinado pela energia recebida por cada átomo que a substância possui. Então, imagina que uma gotinha de água tem milhões, milhares, tem uma parcela muito grande de átomos ali, uma gotinha pequenininha. Cada átomo daquela gotinha ele pode receber, entre aspas, né, ou perder energia. Se ele recebe energia, ele fica muito agitado, ele fica com uma movimentação maior, tá? Essa é uma energia cinética, ele se mexe muito. Então, quando ele receber muita energia, ele vai acabar virando gás. Agora, se aquela gotinha de água cada átomo perder energia, ele vai ficar com menos movimentação, ou seja, aquela gotinha de água vai se tornar uma pedrinha de gelo. Entendeu? Mais ou menos. Então, basicamente, esses estados aqui têm a ver com a movimentação dos átomos daquela matéria, daquele objeto. Tá? Desse modo, a água em estado sólido, né, está assim porque os átomos do gelo possuem pouca energia cinética. Então tá um átomo de gelo, o átomo tá assim, ó, aqui tá o cursor, né? O átomo tá bem assim um pouquinho. Já o tipo da água, ele já está um pouquinho mais, o átomo tem um pouco mais de energia. Agora, cada átomo de um vapor de água, eles estão super loucão. Então eles não ficam em um lugar só, virou gás. Tá? Basicamente isso. Então, cada mudança de estado físico, né, ela possui um nome, esse que muita gente teve dificuldade. Então aqui eu tenho o estado físico sólido, o líquido e o gasoso, né? A mudança do sólido para o líquido, né, obviamente ganhou energia. Essa mudança aqui de estado físico é chamada de fusão. Tá? Não pode esquecer esses nomes que são importantes, caem nas provinhas aí. Do líquido, né, recebeu mais energia, às vezes você colocou essa tigelinha aqui no fogão, né, enfim. Recebeu mais energia e transformou do líquido em vapor, em gás. O nome disso é vaporização. Agora, quando é gasoso, né, e torna-se líquido de novo, é porque perdeu energia, fica um pouco mais frio, né? Geralmente é a questão da temperatura, né? Então ficou mais frio nesse caso aqui. Esse processo de gás para o líquido é chamado de liquefação ou condensação. Se ainda assim a gente colocar essa vasilha aqui de água no congelador, por exemplo, né? Não vai perder energia térmica. Quando perde energia térmica, o átomo fica com menos movimentação e aí ele torna-se sólido de novo, ou seja, solidificação. Agora existe um momento em que passa do sólido diretamente para o gasoso sem passar por líquido, né? Esse processo é chamado de sublimação, ó, vem aqui direto. Tá? Isso acontece, por exemplo, na naftalina, né? É umas bolinhas que se colocam, por exemplo, em guarda-roupa para evitar barata, traça, né? Você coloca lá a bolinha lá, daqui a passou um tempo, a bolinha deixou de existir. Então o que aconteceu? Era uma pedrinha, né, de uma substância, e ela passou diretamente para o estado para o estado gasoso, tá? Não passou pelo estado líquido. Aí outra parte que a gente teve dificuldade foi essa aqui, ó, Terra e Universo.
né? É a composição do ar. Então, o ar atmosférico, esse ar que a gente está aqui respirando, né? Ele é constituído por uma mistura de diversos gases, tá? Então, não existe só oxigênio nesse gás. Tem vários outros gases, né? E aí que está uma coisa interessante. Os principais elementos químicos, né, as substâncias que compõem o ar da Terra são o nitrogênio e o oxigênio. Esses são os principais. O nitrogênio ocupa 78% da atmosfera. Então, nesse gás que a gente está respirando agora, 78% desse vento aí que bate no seu rosto é de nitrogênio, tá? E 21% só de oxigênio. Tá entendendo que nós temos muito menos oxigênio do que nitrogênio no ar que a gente respira? Né? O restante é ocupado pelo gás carbônico, ó, 1% e um pouquinho só de gases nobres. Na verdade, eu percebi aqui que tem um... tá levemente errado essas porcentagens aqui. Mas é bem pouquíssimo mesmo, né? Então na verdade que não dá 1%, é menos que isso. De gases nobres, tá? Quais são esses gases nobres? O argônio, o criptônio, o hélio, o neônio, o radônio e xenônio. Tá? Isso aqui são pouquíssimos porque é muito esgotado no nossa atmosfera. Além desses elementos, é possível encontrar na composição do ar, né, alguns componentes cuja presença não é necessariamente natural, não vem da natureza, pode ser fabricado pelo homem e disperso na atmosfera, né? E aí varia de acordo com a localidade. Então trata-se, por exemplo, de poeira, fumaça, do vapor de água e de alguns micro-organismos. Isso está no nosso ar, tá? Finalmente, a gente tem dentro do que a gente viu aqui, né, composição a gás carbônico. Esse gás aqui é um gás essencial para manter a temperatura da Terra. É um dos gases essenciais para manter a temperatura da Terra. Isso a gente chama de efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno natural, tá? Na natureza ocorre normalmente. O que faz? Esses gases, né, principalmente o gás carbônico, ele forma uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. E aí ele segura esse calorzinho na Terra, evita que esse calor saia, né, vá para o espaço. Só que a consequência disso, que a gente aumenta muito esses gases, principalmente o gás carbônico, é a intensificação do efeito estufa. E esse é o grande problema. O problema não é o efeito estufa, é a intensificação do efeito estufa. Tá? O efeito estufa basicamente é quando você deixa um carro lá no sol por muito tempo, né, o raio solar entra dentro do carro e aí o calor não consegue sair, e abre a porta daquele calorzão. É mais ou menos isso. Quando a gente intensifica isso no planeta, a gente tem um aquecimento global. Aí a gente tem uns sérios problemas. Quais são as consequências? Primeiro que é o derretimento de grandes massas de gelo, né? Nos polos da Terra, nas cordilheiras, né, nas montanhas. Isso vai aumentando o nível de água dos mares, né, e as cidades litorâneas podem ser inundadas. Outra coisa é o aumento dos casos de desastres naturais, né, como inundações, tempestades e furacões. Está acontecendo, né? A gente viu isso nesses anos passados aí, vários furacões, né, 2, 3 aí atingindo mesmos lugares, né, e isso é por conta da alta temperatura ou do aumento da temperatura dos oceanos, né, ou com os furacões. Extinção de espécies, né, que muitas espécies precisam de lugares mais frios, outros lugares mais quentes, mas com o aumento da temperatura está virando uma maluquice, né, o nosso clima, nosso tempo. A desertificação de áreas naturais, isso está ocorrendo também. Episódios mais frequentes de seca, né? Você está vendo que Bataguaçu não está fugindo disso, não? Mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, né? Pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. Então fica aí, né, um convite para a gente pensar nossas atitudes, né? Andar de bicicleta ou em transportes coletivos o máximo que puder, né, evitando sempre o distanciamento nesse momento de crise, né, de pandemia, mas tendo atitudes um pouco menos devastadoras, né, em relação ao efeito estufa. Meus queridos, por hoje é só. Espero realmente ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode entrar em contato aí comigo no WhatsApp que a gente responde. E é isso aí. Isso é tudo bem, pessoal.
Valeu, falou, fui!